Olá pessoal, eu sou Luciano Pires, estou aqui mais uma vez pela Curso Sal, seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de curso, né? Hoje é dia de vídeo novo e hoje nós vamos dar sequência aqui, Ferramentas da Qualidade 2. Nós já fizemos a Ferramenta da Qualidade, vai lá no canal, pessoal, siga aí, observem, né, que toda segunda-feira tem vídeo novo, tem coisas boas para vocês. Lembrando que eu trago aqui um pouco da minha expertise sobre mentoria, consultoria, eu sou instrutor de educação profissional e eu trago sempre uma oportunidade para vocês, para que vocês possam aprender de maneira muito simples um conteúdo aí no nosso canal. Eu tenho trabalhado em ferramenta da qualidade e hoje é dia de falar sobre brainstorm. Você sabe o que é o brainstorm? Não sabe? Segura aí, porque nós vamos daqui a pouco, depois da vinheta, eu vou falar para vocês sobre essa ferramenta que é tão importante dentro das organizações. Segura! Olá pessoal, voltei para falar sobre o brainstorm. É interessante falar sobre o brainstorm, porque o brainstorm é uma das ferramentas, é uma metodologia muito utilizada dentro das empresas. Ela tem como objetivo aí você, através de meios, através da participação de pessoas, né, na participação de ideias, de uma criação de ideia, na busca para resolver um problema, na busca para fazer uma melhoria no processo, na busca de disseminar novos insights, você envolva o maior número de pessoas com o objetivo de participação de todas elas, para que você chegue realmente a uma ideia que possa ser interessante ou aplicada no processo. Mas antes de falarmos sobre o brainstorm, nós precisamos entender que ele ganhou esse nome através de um homem chamado Alex Fakeney Osborne. Na década de 40, ele era um publicitário muito conhecido com alguns trabalhos, alguns cases muito interessantes, como aplicado da GE, né, nos Estados Unidos. E aí ele ganhou popularidade e ele descreve pela primeira vez esse termo brainstorming através de um livro, né, falando sobre o poder da mente. E aí, uma vez que é a primeira vez que é pronunciado esse termo. Então, Alex, ele foi o pai, o criador do brainstorming. E aí a teoria, segundo a teoria do pensamento criativo, para que você possa chegar a uma ideia excelente, é necessário ter muitas ideias. É através daí que surge o brainstorming que nós conhecemos dentro das organizações. E o brainstorming é uma ferramenta muito bacana, é um método muito interessante, porque é através da participação, da percepção de outras pessoas, quanto mais multidisciplinar, melhor. Quanto mais pessoas envolvidas participando desse processo, é possível encontrar soluções, né, interessantes dentro de uma forma da criação de insights, de melhoria de um processo. Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre o brainstorming, porque o brainstorming ele se divide, e aí é importante que nós possamos entender um pouco mais sobre essa ferramenta. Pessoal, o brainstorming pode ser estruturado de duas formas, né? Podemos trabalhar dois tipos de brainstorming, o estruturado e o não estruturado. Quando eu falo com brainstorming estruturado, eu estou aqui afirmando que através de alguns assuntos pré-determinados, de um tempo pré-determinado, através de uma abordagem pré-determinada, ele acontece. Então você levanta alguns tópicos, vamos dar um exemplo aqui muito prático. Se eu estou trabalhando o desenvolvimento de um novo produto, se eu estou trabalhando uma nova metodologia, eu estou pré-definindo conceitos. Por exemplo, eu posso dizer que o objetivo está relacionado a valor. Pode ser que eu esteja trabalhando uma ideia sendo direcionado a valor, a um modelo de produto, a uma linha de produto, a um atendimento específico. E uma vez que eu faço isso, eu já vou trabalhar de alguma forma pré-determinada, bem estruturada, para que todos os insights, todas as falas estejam pautadas previamente a uma temática. Eu posso estruturar isso de alguma maneira e direcionar esse assunto. O segundo tipo de brainstorming, ele é o não estruturado. Voltando, só uma ressalva, quando eu falo que ele é estruturado, eu posso ter um grande problema das pessoas falarem, das pessoas terem que cada um falar e os tímidos, aquelas pessoas que são mais introvertidas, participarem. E com isso eu posso inibir pessoas e posso estar perdendo ali uma oportunidade de ouvir uma pessoa. Já o não estruturado, ele não está em cima de assuntos prévios, mas ele está em cima de assuntos que vão acontecendo com as ideias. Vamos dar um exemplo aqui. Se no primeiro eu falo sobre valor, sobre preço, quais são os parâmetros para que eu possa direcionar em cima,
O segundo não, o não estruturado eu vou trabalhar em cima de assuntos que vão sendo debatidos. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos supor que eu trago uma situação do tipo, olha, eu quero o meu restaurante, mas eu não quero cobrar comida por ele. E aí você pode pensar assim, mas que coisa maluca. E aí você começa o brainstorm. E aí você abre o assunto de uma forma direcionada e deixa as pessoas falarem. As pessoas vão falando, a partir do momento que as pessoas vão falando, as ideias vão aparecendo, através da participação de uma ideia, se enxerga outra ideia, se enxerga outra ideia e vai se aperfeiçoando. Daqui a pouco você fala assim, como assim um restaurante que não cobra comida? Então, é muito interessante quando você entende que pessoas, quanto maior número de pessoas participando, falando, e aí algumas regras do brainstorming que nós vamos falar daqui a pouco, é interessante que uma vez que você vai falando, são pessoas diferentes, com criações diferentes, com visões diferentes, com acesso à informação, né, mediante a cada um individualmente, mas a partir desse momento agora nós estamos todos juntos dentro de uma proposta só. E uma ideia abre o entendimento de outro, e abre de outro. Uma vez que você encontra uma ideia que dá para seguir, nota-se que uma ideia vai surgindo depois de outra ideia. Não é uma estrutura direcionada, onde eu quero falar sobre preço, onde eu quero priorizar qualidade, onde eu quero priorizar uma linha de baixo custo, de médio custo, de alto custo. E aí eu começo a estabelecer aqui, tanto dentro do estruturado ou não estruturado, a busca e a disseminação ali, né, que seja bem criativa, que seja bem espontânea as informações, para que você possa chegar ali, através dessas informações, na visão de cada um, na perspectiva de cada um, a solução, insights, novos produtos, novas propostas, que geralmente acontecem dentro desse conjunto aí, ok? Pessoal, alguma orientação aqui interessante. Eu falo para vocês que o brainstorm é uma ferramenta muito interessante. Já participei de muito brainstorm, é muito legal. Né? Às vezes nós fazemos um brainstorm na solução de problema, você ouvindo pessoas. Mas o segredo, o sucesso do brainstorm acontece a partir do momento que nós começamos a seguir algumas regras. Entre elas, uma das principais é não ignore a ideia das pessoas. Não ignore a fala das pessoas. Não teça nenhum tipo de crítica, não faça nenhum tipo de comparação esdrúxula ou ridicularizando a pessoa que falou. É proibido, expressamente proibido, né, você questionar ideias. Ideias, joguem no quadro. Enche o quadro de ideias. A partir do momento que eu começo a olhar para o quadro, o meu pensamento que estava limitado em alguns pontos começa a abrir na fala de cada pessoa que está participando. Então, para que o brainstorm possa funcionar e para ser um sucesso, quanto maior o público, a multidisciplinaridade desse público, quanto mais conhecimento diverso tiver, pessoas envolvidas, faxineira, pessoa da produção, pessoa do marketing, médico, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, é uma percepção que nós temos, né, perspectivas diferentes sobre o assunto, ideias diferentes na ótica da experiência, da cultura de cada um. Então é interessante, eu conheço alguns casos famosos, né, de pessoas que não conseguiam detectar problemas, e uma pessoa que estava ali na faxina, através do ângulo de visão dela, de fazer a faxina do dia a dia do ambiente de trabalho, detectou uma coloração diferente no chão, e aí a partir dali ela percebeu que tinha um vazamento numa área que ninguém estava encontrando numa máquina, no processo produtivo. Então, a perspectiva, a visão dessa pessoa é diferente, a cultura é diferente, o acesso é diferente a informações. Uma vez que você concentra todo mundo, a ideia é que você não possa menosprezar a ideia do outro, mas que você possa conhecer. Outro caso muito conhecido que eu conheço, que eu tomei ciência há pouco tempo, era o desenvolvimento de uma grande empresa para um carrinho para crianças. E aí ele falava lá, o relato é que eles estavam presentes, né, num parque, num ambiente público, reparando ali como que as crianças sentavam no carrinho, como que as crianças acessavam o carrinho, como que as crianças eram colocadas pelos seus pais responsáveis, né, dentro do espaço do carrinho, como é que era a movimentação desse carrinho. Então tudo era observado, tudo era entendido, e uma vez que você também envolve as pessoas que estão lá diretamente no processo. A pessoa pode ter uma percepção, ela pode trazer a realidade de uma coisa, e através disso vocês vão discutir sobre esse assunto em busca de uma solução. Então aí são algumas regras para que você possa entender que o brainstorm é uma ferramenta fantástica.
mas é preciso seguir algumas orientações, alguns procedimentos interessantes na busca pela solução ou esse insight aí que pode acontecer, né? A luz acendeu e alguma coisa nova, excelente, alguma ideia excelente surgiu lá na sua organização. Pessoal, para a gente encerrar aqui, eu quero dar 2 aplicações que eu já falei aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos aplicar 2 casos aqui. Um brainstorm estruturado. Vamos supor que uma engenharia de produto, de processo, junto com o marketing, com o P&D, eles vão lançar ali um novo produto. Eles estão pensando em um novo produto. Uma vez que você já vem com uma definição pré-definida sobre um produto numa linha de baixo custo, um produto que tem que entrar no mercado entre um produto nobre e um produto de mais para baixo custo, que atenda a um segmento específico, que atenda a um nicho de pessoas específica. Você vai desenvolver esse produto na perspectiva prévia, que o objetivo dele são ideias para que possa trabalhar dentro da pré-determinação, que é baixo custo. Então você vai pensar em materiais de baixo custo, você vai pensar em proposta de baixo custo, você vai pensar no modelo simples, mais lean, dentro de uma proposta de baixo custo. Então toda a solução que for debatida, todas as argumentações estão pautadas nisso. Um outro exemplo é o exemplo do brainstorming não estruturado, que aí entra aquela situação que eu falei para vocês da ideia. Lembra quando eu falei do restaurante que não cobra comida? No primeiro momento isso vai causar uma estranheza, isso vai causar uma preocupação. As pessoas vão falar assim, mas isso não tem como fazer isso. E aí, uma vez que você começa a criar as ideias, ali talvez vai ter algum momento um pouco cômico, de sátira, de sarcasmo de algumas pessoas ao falar, mas a partir do momento que alguém virar e falar assim, olha, se não cobra comida, cobra entrada. Então, aquela possibilidade de pensar num restaurante que não cobra comida, que até então era estranha, na fala de alguém, o outro passa a falar assim, então a gente cobra só bebida. Então a gente cobra só a entrada. Então a gente cobra a entrada, mas põe música e também cobra a música. E aí cobra a bebida. E cobra a bebida e coloca a música, porque se botar a música a pessoa distrai e bebe mais. E observa que aquilo que no primeiro momento era estranho, que era uma situação talvez de uma dificuldade de compreensão, passou a ser por causa de uma percepção de alguém que falou, o outro falou e foi dando ideia. Daqui a pouco a ideia de um ela é completa, porque ela se resume à ideia de um pouquinho de cada um que falou e lá no final concretiza uma grande ideia. Por isso que o brainstorming é uma ferramenta muito bacana, porque ele pode ser estruturado através da opinião das pessoas ou não estruturado, de qualquer maneira as pessoas estão participando, envolvidas ali no processo, e aí você consegue agregar um maior número de ideias e aí você encontra uma ideia adequada, uma ideia excelente, uma ideia que se aplica ao processo. Pessoal, chegamos aqui ao final desse momento nosso aqui falando sobre brainstorming, dessa aula, né? Podemos chamar a aula aqui, a aula de número 6, falando com a temática brainstorming, ferramenta da qualidade 2. Espero que tenha sido proveitoso, espero que você tenha entendido a aplicação aqui do brainstorming, o quanto ele é importante no dia a dia de trabalho de uma organização, na busca de ouvir, de buscar ponto de vista diferente, ângulos diferentes, percepções diferentes, e você, através de muitas ideias dentro da mentalidade aí, do pensamento criativo, você consiga encontrar a ideia excelente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.